diferencial da televisão, com notícia, informação, bate-papo, alegria e descontração. Vai começar na TV Nova Nordeste o programa Samir Abuana, o secretário da cidade. Samir Abuana, secretário da cidade. Samir Abuana. Hoje eu vou dar um presente. Estou aqui. Hoje eu vou dar um presente para vocês. Boa tarde, uma ternurinha, principalmente para os portadores de Parkinson. Chamava-se mal de Parkinson, mas eu fui advertido pelo médico, Dr. Paulo Tadeu Brainer, que não precisa falar mais mal de Parkinson, basta dizer Parkinson. E para os familiares dos parkinsonianos que devem se preparar para ter uma boa convivência com os portadores do Parkinson. Vamos fazer um esclarecimento geral para esse homem que é um grande cientista, anda pelo mundo pesquisando, participando de congressos, seminários, já operou mais de 200 pessoas operáveis. Depois eu vou perguntar para ele quando é que o parkinsoniano é operável, a parkinsoniana. E todas essas pessoas, graças a Deus, melhoraram muito, muito a qualidade de vida. Voltaram a ter vontade de viver, vontade de conviver, vontade de sair, vontade de participar do mundo. Saíram daquela apatia, daquele sofrimento que os parkinsonianos, já com a doença bem avançada, enfrentam. E a família sofre também. Eu recebo hoje aqui o neurocirurgião Dr. Paulo Tadeu Brainer, que já tem mais de 200 cirurgias exitosas. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Samir. É um privilégio para mim estar aqui com você hoje e com todos. E é um orgulho tê-lo aqui, viu? O orgulho é meu. É, porque a gente tem que tirar o chapéu, tem que reverenciar, tem que homenagear. Por mais amigo que eu possa ser dele, eu estou diante de um cientista, de um estudioso, de um grande médico que tem feito muito bem a muita gente. E nessa vida, se a gente não faz o bem, a gente não está fazendo nada, não é? Dr. Paulo Tadeu Brainer, ele vai ajudar muita gente com essa entrevista e vai dar luzes, vai acender luzes para muitas pessoas que estão precisando dessa luz. Dr. Paulo, o Parkinson, por que tem esse nome Parkinson? Foi o Dr. Parkinson que identificou, foi? Foi um neurologista inglês e a doença ganhou o sobrenome dele. Ele descreveu 4 pacientes que tinham características semelhantes e alguns anos depois, um outro neurologista dessa feita francês reconheceu aquela classificação como uma nova doença e resgatou o direito do reconhecimento a quem fez a descrição, e aí a doença de Parkinson. Quer dizer que o Parkinson é uma doença que havia no mundo, mas não se conhecia, não se sabia, não se identificava, né? É uma característica de todas as doenças que hoje nós conhecemos por um nome. No início, algum estudioso, alguém muito perspicaz e cauteloso, associou aquelas queixas, aqueles sintomas, aqueles exames a um grupo e montou nesse grupo um diagnóstico. A importância disso é óbvia, porque quando você tem um diagnóstico, você pode oferecer um tratamento. Doutor Paulo, eu quero pegar do início e vou avançando até a cirurgia. O portador de Parkinson faz aqueles exames que pedem de cabeça e etc, que eu não me lembro os nomes, e o Parkinson não aparece nesse exame, né? Ainda não, sabe? Ainda não. Em algumas universidades no mundo que tem o Parkinson como um dos pontos mais importantes da investigação, nós já conseguimos exames que comprovam a doença quando ela tem uma suspeita clínica. Esses exames ainda não são disponíveis no consultório, mas em breve vão ser. E então nós vamos poder comprovar com um exame que existe uma alteração que é compatível com a doença de Parkinson. Há outras doenças que têm uma certa semelhança com Parkinson a ponto de confundir quando a doença está na fase inicial? Existem e é muito importante fazer esse diagnóstico. Samir, você falou algo capital. Como não temos ainda disponível um estudo que comprove, o diagnóstico da doença de Parkinson é feito clinicamente, ou seja, os sintomas, as queixas do paciente, da pessoa.
Várias doenças, então, podem ter a mesma queixa, ao menos no início. Pelo menos no início. Pelo menos no início. E é preconizado e é aceito em todos os grupos de estudo para Parkinson no mundo inteiro que não se pode afirmar o diagnóstico de doença de Parkinson com menos de 4 anos de evolução. Ou seja, no início dos sintomas, passados 4 anos, é que o médico vai ter a condição de olhar para você e falar em doença de Parkinson. Antes disso, várias outras doenças como essas podem ser aquela doença que está lhe causando o problema. Ela tem uma faixa etária predominante em que o Parkinson aparece, ou pode aparecer numa pessoa de 30 anos ou numa pessoa de 60? O Parkinson pode aparecer num adulto jovem, antes dos 21 anos de idade. Antes dos 21. Pode aparecer no adulto, que vai dos 21 aos 45, para a nossa classificação, e a partir dos 45, onde ela é mais comum, principalmente dependendo da causa da doença de Parkinson. A gente vai falar disso daqui a pouco, que existem doenças, como foi bem colocado, que se assemelham, e algumas que só vão aparecer na mais alta idade, outras na idade mais inicial e outras no meio da vida. Quem está nos assistindo agora, Dr. Paulo Tadeu Breiner, tem 70 anos. Aí diz assim, graças a Deus até hoje eu não sei o que é Parkinson. Essa pessoa está realmente livre da possibilidade da doença? Eu acho que a única maneira de ficar livre de uma doença é uma maneira que ninguém tem pressa de chegar. Morrer. Até esse dia, qualquer doença pode lhe vitimar. Mas vamos lá. É bom esclarecer isso. Quando uma pessoa chega aos 70, pegando seu exemplo, e até então ela não apresentou nenhum sintoma nem sinal da doença, mas aí com os 72, 73, ela começa com um tremor ou com uma rigidez. Vamos pensar em doença de Parkinson? Não. Provavelmente ela está apresentando um parkinsonismo vascular, uma consequência de pequenos derrames cerebrais que atingem aquela área do cérebro que é responsável pelo controle da motricidade, e aí ela pode se manifestar na forma de um tremor, de uma rigidez, e isso se assemelha muito ao Parkinson, mas não é a doença propriamente dita. E ainda mais para confundir, quando ela vai ao médico, o médico percebe isso e prescreve para ela o mesmo remédio que usa para a doença de Parkinson. Aí ela olha na bula e fala, nossa, o doutor não me disse tudo, porque eu li a bula e está escrito doença de Parkinson. Mas aí é porque aquela isquemia, aquele pequeno derrame, quando atingiu aquela área, provocou um problema que muito se assemelha com a doença de Parkinson e que o tratamento também é muito parecido, mas não é a doença de Parkinson propriamente dita. É grande a incidência, levando-se em conta a hereditariedade. Digamos que uma pessoa que teve um avô com Parkinson, uma avó com Parkinson, a tendência é maior de também ter Parkinson? Sim, existe uma classificação, uma forma de manifestação da doença de Parkinson que é estritamente ligada ao cromossomo, ao gene. Nesse caso, a penetração, que é a manifestação nos sucessores, né, nos descendentes, vai ser inevitável. Em outras formas, vamos dizer assim, não é linear. Alguns vão manifestar, outros não. E de outro jeito, alguns vão manifestar parte da doença. O importante é que, se você tem um parente de primeiro grau com doença de Parkinson, e você começar a apresentar qualquer um dos sintomas que você aprendeu, procure o médico, faça uma consulta, faça perguntas. Você pode receber uma resposta que vai lhe tranquilizar ou você pode iniciar um tratamento. Na novela Em Família, que a Globo está exibindo, tem um personagem vivido pelo ator Paulo José, que é parkinsoniano, que ele já demonstra claramente que ele tem dificuldade na fala. O Parkinson também dificulta a voz, o jeito de falar, doutor Paulo? Dificulta. As pessoas associam o tremor à doença de Parkinson.
Mas o tremor não é um sintoma exclusivo da doença de Parkinson, ou seja, não é só a pessoa que tem Parkinson que treme, como também ele não é necessário para você ter doença de Parkinson. Você pode ter doença de Parkinson sem tremer. Entre outros sintomas, tem a rigidez, a dificuldade para o movimento. Quando um movimento, você vai alcançar alguma coisa com a sua mão, a musculatura que estica seu braço vai puxar a sua mão, a musculatura que prende seu braço vai soltar e você vai levemente alcançar aquele seu objetivo. Na pessoa que tem doença de Parkinson, é como se essas musculaturas não se entendessem. Não obedecem ao comando da pessoa. Elas não funcionam de uma forma harmoniosa. Por isso que há os movimentos involuntários. Esse é um outro problema, muito bem colocado. No caso da rigidez, como a que devia soltar não solta, a que vai puxar, puxa, então um movimento de esticar o braço, às vezes, para quem tem a doença de Parkinson, a rigidez, é muito trabalhoso e muito cansativo. Isso vale para as pernas, isso vale para qualquer movimento. Qual é a cilada? A cilada é que, se essa pessoa não se mover, essa dificuldade vai ser progressiva, vai ser crescente, ela vai aumentar. Resumindo, quanto mais parado fica a pessoa com doença de Parkinson, mais difícil é ela se movimentar. Como o Samir falou, outro problema é quando essas contrações, além de não serem sincronizadas, elas são exageradas. Aí surgem movimentos que parecem uma dança, parece que está regendo uma orquestra, são movimentos da discinesia, que também fazem parte da doença. A voz, para a gente não deixar esquecer, é um sintoma que também está relacionado à musculatura do aparelho fonador. Então, a musculatura que faz o meu tom de voz, a minha altura de voz, que amolda o sistema de reflexo do som, se essa musculatura não está funcionando direito, a minha voz não vai funcionar bem, não vai sair principalmente da altura desejada. O sistema cerebral que controla a sincronia das palavras também sofre um pequeno abaulamento. E esse abaulamento vai promover com que a pessoa tenha a tendência de superpor palavras, ou seja, ela nem termina uma palavra, já está começando a outra. Então as últimas sílabas, a última da última palavra e a primeira da próxima palavra vão ficar ligadas, então fica difícil entender. Mas o mais comum mesmo da voz é a hipofonia, ou seja, ir falando baixinho. O ator Paulo José está assim, na novela. E outro dia, ele teve um momento em que ele paralisou. Foi socorrido, levado para casa, porque ele não conseguia dar um passo, não conseguia se mexer. Parecia que ele estava morto, mas ele estava vivo, mas ele não se mexia. É uma característica do Parkinson, não é? É uma característica. A gente tem um momento que chama de congelamento, em freezing em inglês. Nesse momento existe uma contratura tão grande, a rigidez se exacerba tanto, que todos os movimentos ficam limitados. Então a pessoa realmente tem a impressão de ela não consegue controlar o movimento, mas o pensamento dela está normal. Você imagina a aflição dessa pessoa nessa hora. É. O meu querido amigo e saudoso professor, que foi prefeito de Olinda, deputado, vice-governador, governador em boa parte do mandato de Heraldo Gueiros, Barreto Guimarães. Professor Barreto teve Parkinson. E ele me mandava com muita frequência bilhetinhos. E a letra dele foi ficando cada vez mais miudinha, miudinha. Ele botava: dileto amigo Samir, desculpe o tamanho da letra e o desequilíbrio, é por conta da minha doença. Também tem influência na caligrafia da pessoa. Sim, o mesmo sistema motor que vai regular toda essa simetria de movimentos que nós, quando vamos desenvolver uma tarefa, precisamos para que a tarefa saia adequada, né? Vou alcançar o copo, se a minha mão esticar demais eu derrubo o copo, não consigo trazer. Esse sistema, ele é extremamente necessário para que a gente desenvolva a caligrafia. A caligrafia é um ato extremamente complexo e ela precisa dessa simetria funcionando muito bem. O que acontece é uma perda da noção de profundidade e tamanho. Então você começa a escrever cada vez menor aquilo e sem perceber que está fazendo. E as linhas de escrita vão ficando sinuosas e muitas vezes, se há o tremor, ainda tem o tremor para complicar. Então,
eu não consigo mais escrever, eu tenho a doença de Parkinson e não consigo escrever. Existe tecnologia disponível para que suas palavras não deixem de ser escritas. Provavelmente, a escrita da sua mão, do seu punho, não vai poder ser lida por todos. Mas certamente, utilizando a tecnologia, seja gravada e alguém escreve, seja o computador, tua escrita vai ser disponível, tuas ideias vão poder estar no papel para mais pessoas por mais tempo. Dr. Paulo Tadeu Breiner, o Parkinson não tem cura ainda. Pouca doença na medicina hoje, o médico alopata como eu, pode oferecer cura. Muitas doenças nós podemos oferecer controle. Pressão alta, não tem cura. E diabetes, também ainda não tem cura. E a lista é muito grande. Mas será que essas pessoas com pressão alta e com diabetes estão condenadas a não fazer o que querem? Se elas fizerem o tratamento, se elas seguirem a prescrição, se elas fizerem a parte delas, tomando conta da vida delas como deve, tomando os remédios, elas vão viver muito e muito bem. Mesma regra para a pessoa que tem a doença de Parkinson. Se ela fizer a parte dela, se ela fizer os exercícios, se ela mantiver os remédios em ordem e se ela tomar cuidado para não ter nenhuma queda, nenhum acidente maior, ela vai ter uma vida normal. O parkinsoniano, a parkinsoniana tem tendência à queda, doutor Paulo? Em determinado momento da doença de Parkinson, sim, por conta desse desentendimento muscular, o equilíbrio, que é outra função extremamente complexa do nosso corpo, andar sobre dois pés, na verdade é andar sobre um pé só, porque quando nós estamos caminhando, nós ficamos uma fração de tempo sobre um pé só. Não é? Até apoiar o outro. Isso. E as mulheres com salto alto. Né? Ainda mais isso, elas conseguiram tornar isso ainda mais complexo, em nome da beleza. Mas que seja, são lindas. O que importa é que se esse sistema complexo está sendo prejudicado pela doença, eu vou ter a sensação de desequilíbrio. Qual vai ser o vilão? A queda. Tenho que tomar muito cuidado, porque essa queda pode atrapalhar muito a minha vida. Aí, aproveitando para falar sobre o diagnóstico, aproveitando a queda. A queda, a tendência de queda é para ela surgir na doença de Parkinson já depois de vários e vários anos, uma década ou mais. Se eu começo a doença de Parkinson, ou o que parece ser, estamos naqueles 4 anos, eu já começo com tendência de cair, caindo fácil, principalmente para trás, há uma chance de não ser a doença de Parkinson. Se cai para trás. Outra doença que se assemelhe muito à doença de Parkinson, mas não é. Eu falei uma chance, porque normalmente nós esperamos que na evolução é que a pessoa que tem a doença de Parkinson, depois de uma década ou mais, vai apresentar quedas. Se a doença já começou há 2 anos e eu já estou caindo, provavelmente eu não tenho doença de Parkinson, eu tenho outra doença que se assemelha à doença de Parkinson. Mas que é uma doença neurológica também? Todas são neurológicas, ou quase todas. Mas todas. A maior parte delas são, e algumas têm tratamento específico. Algumas são menos complicadas que a doença de Parkinson, outras são mais complicadas que a doença de Parkinson, mas o importante é aquilo que eu falei no começo. Para ter tratamento, a gente precisa do diagnóstico. Os remédios que o parkinsoniano utiliza, quase todos, doutor Paulo, se eu estiver errado, me corrija, são à base de levodopa. Pois é. E tem parkinsoniano que toma já há 20 anos. Esse remédio não causa efeitos colaterais graves? Essa é uma pergunta excelente, Samir. A levodopa é o neurotransmissor que falta. Dopamina. É o neurotransmissor que falta, principalmente, não é o único que falta, hoje a gente sabe que é o principal, mas não o único, na doença de Parkinson, na gênese, ou seja, na formação da doença de Parkinson. Oferecer a levodopa, que é uma forma de remédio, é uma forma sintética da dopamina para o paciente com Parkinson. É para enganar o organismo, né? É para suplementar. Suplementar. Está faltando, eu estou lhe dando sintético. Sei, não é? Sei. Começou em 1968, não tem muito tempo. Até lá, veja, começou. Para ganhar
mais força, para ser mais acessível às pessoas, demorou, bote aí, mais uns 10 anos, certo? Eu me lembro quando eu era estudante de medicina, há 35 anos atrás, um pouco mais que isso, os doentes com Parkinson ainda não tinham acesso à levodopa. Era muito complicado conseguir a levodopa. Eu me lembro disso claramente, mas vamos lá. Se não tinha acesso à levodopa, a evolução da doença de Parkinson era uma, ou seja, por volta do 5º ano, com exceções, não todos, por volta do 5º ano, o paciente estava tão paralisado, tão rígido, tão sem condição de se comunicar, de engolir, de falar, de se mover, que as doenças outras se aproveitavam, pneumonia, doença do rim, escara, e ele acabava indo ao óbito. Com a chegada da levodopa, ele saiu da cadeira, saiu da cama, ele começou a andar de ônibus, a dirigir, a cuidar da vida dele. Então, quanto tempo hoje vive uma pessoa que tem doença de Parkinson? Não sei. Vai depender do quanto aquela doença está limitando a vida dele. Mas com certeza a levodopa foi o grande, e é ainda hoje, o grande agente modificador dessa realidade. E não apareceu ainda nada mais moderno, né? Muita coisa apareceu, você colocou bem, sim, mas a levodopa ainda é o centro das atenções. É a principal medicação. É a principal medicação. É aquela medicação onde se baseiam, por exemplo, vamos falar de novo do diagnóstico. O diagnóstico da doença. Uma das formas importantes para nós fazermos o diagnóstico da doença de Parkinson é saber se aquela pessoa tem diferença para ela, melhora ela a levodopa. Então nós fazemos sempre no começo um teste com a levodopa. Ah, doutor, eu tomei do jeito que o senhor passou aqui, pelo tempo que o senhor passou, não adiantou nada, doutor. Estou igual como estava. O médico pensa, provavelmente não é a doença de Parkinson. Ah, doutor, quando eu tomei aquele remédio, no outro dia eu dirigi, eu fiz tudo. Ah, provavelmente é a doença de Parkinson. Então ela serve para isso também. Porque não tem aquele exame, como você faz exame de sangue, urina, parasitológico, que vem dizendo, tem Parkinson. Não tem esse exame ainda. Então, só depois de 4, 5 anos, com os sintomas, é que o médico vai tendo o desconfiômetro de que aquela doença é Parkinson. É isso, doutor? Muito importante, Sami. Eu queria dar uma olhada bem direta para você que está assistindo a gente agora. Eu recebo muitos pacientes na universidade e no consultório, rancorosos. Olha, doutor, demorou 5 anos para dar o diagnóstico do meu pai. Minha esposa faz 4 anos que está andando de médico em médico e ninguém deu o diagnóstico. Não é culpa do médico. Perceba o que nós falamos até agora. É cuidado do médico. É um médico cauteloso, porque a doença às vezes começa com uma dor no braço, uma dor na perna, uma dificuldade para usar a mão. E quantas doenças não podem fazer isso? Só quando surgem os outros sintomas é que o médico vai começar a suspeitar. Ah, pode ser doença de Parkinson. E aí ele vai começar a falar ou a investigar nessa direção. E como o Sami falou muito bem, não é investigar um exame, não é um exame que vai mostrar a doença. São exames que vão afastar outras doenças que se assemelham à doença de Parkinson. Enquanto aquele que eu falei no começo, que pode até ser acessível em alguns anos, vai nesse momento. Agora, veja, a pessoa está começando, o médico ainda não tem certeza, mas eu não tenho. Será que é? Daqui a alguns anos o médico vai poder pedir esse exame, ela vai fazer o exame e vai voltar e vai dizer, ah, doutor, não é não, tá vendo? Não é doença de Parkinson, ou o contrário. Há 6 anos, estamos em 2014, 2008, eu anunciei no rádio, uma notícia que correu o mundo, de que as células-tronco estariam sendo testadas em parkinsonianos com resultados surpreendentes. E nunca mais, doutor Paulo, o senhor que anda pelo mundo, pelos congressos, pelos simpósios, e nunca mais falou no assunto. Será que encerraram esse capítulo? Não, esse capítulo, Sami, ele criou muita expectativa. Há 6, 7 anos atrás, e infelizmente ainda hoje algumas pessoas exploram isso, principalmente no continente asiático, principalmente na China. Tem que ter muito cuidado com anúncios milagrosos relacionados à célula-tronco. Tem muita gente séria, muito cientista de conceito trabalhando com célula-tronco, trabalhando de verdade, dedicando a vida. Mas existem alguns problemas ainda não resolvidos em relação ao uso da célula-tronco para a doença neurodegenerativa, para a doença de Parkinson.
A solução para esses problemas, que vai permitir com que ela seja usada para tratar pessoas que têm doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, essas respostas podem chegar a qualquer momento, podem estar saindo agora, podem chegar amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, eu não sei, mas o que tem se dito nos congressos e mostrado é um trabalho grande, nessa perspectiva de oferecer ao cérebro uma segunda chance naquela área onde foi lesada pela doença, de regeneração usando célula-tronco. Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida. O que eu não posso dizer é quando. Agora o senhor me deu uma dica e vocês vão gostar da pergunta. Se é uma lesão, por que o médico, então, o neurocirurgião como o senhor, não abre e bota lá a dopamina que está faltando? Já foi tentado isso, Samir. Já foi tentado isso. Essa sua ideia, no passado, já fez parte do menu de alguns tratamentos para a doença de Parkinson. Mas, infelizmente, o problema funcional não se resolve de uma forma anatômica. Eu preciso repor de uma forma permanente e cíclica a dopamina. A dopamina, ela não é secretada o tempo todo igual. Ela tem variações. Por exemplo, uma moça quando está numa vitrine, de sapatos principalmente, imagino que toda mulher gosta muito de comprar sapatos, a dopamina dela sofre um pico enorme. Então, quando ela está bem... Ela gasta mais dopamina. Ela gasta mais dopamina. Então, o parkinsoniano não deve ir em vitrine de sapato. Digamos que por causa disso, eu vou aproveitar para explicar que algo que vem junto com a doença de Parkinson é a depressão. Depressão. Porque essa mesma dopamina também faz parte do ciclo humoral da pessoa. Ah, doutor, meu pai anda triste porque ele está pensando na doença de Parkinson. Não, é porque essa mesma dopamina e outros neurotransmissores também estão baixos na doença de Parkinson. Ele precisa também de uma medicação que ajude ele a manter um nível mínimo para que ele tenha uma manifestação do humor normal. Tratamento paralelo. Tratamento paralelo, que pode ser feito pelo neurologista. Algumas vezes o neurologista pede ajuda do psiquiatra, dependendo da intensidade da depressão, mas que precisa ser feito. E outra coisa, quando o parkinsoniano, a parkinsoniana está com a doença muito avançada, digamos, vou usar uma linguagem que todo mundo entenda, não sei se é científica, a doença está descontrolada. Aí o que é que acontece? A pessoa perde a vontade de viver, perde o ânimo, vive naquela apatia, não quer sair de casa, tem vergonha de andar, tem vergonha de ir no shopping, no supermercado, porque todo mundo vai olhar que ela está tremendo. Ou então, de repente, no caixa, dá uma parada, um freeze, a pessoa fica congelada ali em pé, como se fosse uma estátua. O parkinsoniano, a partir dessas manifestações, começa a se entristecer e começa a se abater e começa a fugir da vida. É nessa hora que o neurocirurgião ou o neurologista tem que agir, né, doutor Paulo? Na verdade, ele já começou a agir bem antes, mas bem você antes. falou uma verdade verdadeira. Se a gente juntar tudo que a gente conversou até agora, o ideal é que a pessoa que tem Parkinson nunca chegue no estágio que Samir falou. Porque se ela chegar, não somente, mas em parte, é porque ela desistiu. Não desista. Se você tem uma doença que limita tanto assim, lute contra ela. A raiva pode ser útil para você. Essa rigidez é muito ruim. Peça ajuda ao seu médico. Melhore a medicação, mas lute contra o sofá. Parkinsoniano não deve ficar parado. Parkinsoniano não deve ficar parado. E a raiva porque agita um pouco, né? A raiva A raiva porque os psiquiatras falam muito que existe a raiva positiva e a negativa. A negativa é aquela onde você condena tudo e a todos e todos são culpados pelo que você tem. Agride. Você agride pessoas, principalmente as que você mais ama. A positiva é aquela que faz você enfrentar. E eu gosto quando eu vou provar que eu sou capaz. Isso. Que aquela pessoa não disse a verdade, eu não sou aquilo, né? Ou que você percebe a vontade de fazer diferente. Diferente. Aí a esposa fala assim, doutor, meu marido com Parkinson, ele é tão teimoso, eu acho isso ótimo. Eu acho que o que ela chama de teimoso, muitas vezes, é que ele não desiste. Isso é muito bom. Isso vai dar a ele qualidade, mas não é garantia de com isso ele vencer a doença. Certo, não é. Mas enquanto ele estiver lutando, ele vai estar bem. O pior cenário de todos é desistir. E isso daí não tem cura. Isso realmente não tem. Agora, quando é
que o parkinsoniano, o portador de Parkinson, pode passar por essa cirurgia que o senhor já fez mais de 200 e levantou o astral das pessoas, modificou a vida das pessoas. As pessoas passaram a ter vontade de viver. Muito bom. Sami, a cirurgia, ela é mais antiga que a levodopa. Quando a gente olha na história, a cirurgia de Parkinson, ela era o tratamento exclusivo para quem tinha doença de Parkinson até o surgimento da levodopa. Da década de 50 e quase toda a década de 60, as pessoas que tinham Parkinson eram operadas, com a tecnologia daquela época, claro. Quando surgiu a levodopa, a cirurgia quase desaparece no mundo, porque muitos acreditaram que era a cura da doença de Parkinson. Passados os anos, se viu que a levodopa, na verdade, atenua os sintomas, mas não cura a doença. Mas eu não estou esquecendo o que eu falei. Graças à levodopa, a pessoa com Parkinson hoje vive muito mais. Só um parênteses. Amigos meus dizem que Getúlio Vargas tinha um tremor nas duas mãos. Não se sabe se era Parkinson, mas ele tinha tremor. E às vezes ele tinha tremor também no pescoço, assim. Podia ser. A gente vai falar de tremor, mas assim, só para completar, então, quando essas pessoas que usavam a levodopa, depois de 5, 6, 10 anos, começaram a ter sintomas, alguns parecidos com o do começo e outros sintomas novos, a cirurgia voltou a ser importante. E aí nós já estamos na década de 90, quando eu estou contando a história. Foi aí que surgiu novamente, com nova tecnologia, a cirurgia para doença de Parkinson. Ela, digamos assim, se modernizou. Se modernizou e ela veio trazendo também soluções para problemas novos. Porque lembrem que eu falei que a pessoa antes da levodopa, quando ela tinha Parkinson, ela vivia alguns anos apenas em condições normais. Depois da levodopa, algumas décadas. E outros problemas que não davam tempo de acontecer começaram a surgir. Daí tem aquela sua pergunta, será que a levodopa fez o problema aparecer? Ou será que, pelo fato da pessoa viver mais e viver melhor, ela apresentou outros problemas da doença de Parkinson que ela não apresentaria se ela não tivesse chegado até lá? Qual é a solução agora? A cirurgia. Eu estou recapitulando. Comecei a doença, tenho o meu diagnóstico, comecei a levodopa, estou muito bem. Nós chamamos essa fase de lua de mel da levodopa. A pessoa está muito bem tomando seu remédio. Pode durar quanto tempo? Anos. Para alguns 2, para os outros 3, 5, 7, varia para cada pessoa. Começou a perder o efeito. Eu estou com a dose alta da levodopa, mas estou começando a não melhorar tanto, estou começando a não conseguir fazer as coisas, hora de eu pensar na cirurgia. Vou fazer avaliação para saber se a cirurgia serve para mim. Abre-se a janela da cirurgia. A partir desse momento, se tudo estiver de acordo, tu é um candidato, você é um candidato à cirurgia. Não quer dizer que precisa operar ali, quer dizer que você é um candidato. Essa janela é grande, ela dura vários anos. Quando é que ela vai fechar? Ou seja, a partir de quando uma pessoa não vai mais ser operada? Por que não? Porque a cirurgia não vai mais ajudar ela. Quando é que começa isso? Quando começam os problemas relacionados à cognição, ou seja, a capacidade de entender as coisas, quando começam as atrofias musculares, os problemas decorrentes dessa rigidez, essa pessoa aí não vai ter a ajuda, a cirurgia não vai alterar a vida dela, a cirurgia não vai modificar a vida dela. Para que operar então? Tem a ver com a idade também? Muito, mas muito com a idade biológica, não com a idade cronológica. A idade, o estado em que a pessoa se encontra, no geral. O estado. A sua idade biológica é muito melhor que a sua idade cronológica, Samir. Não é? Você tem o quê? 55 anos? Por aí. Da idade biológica, provavelmente. Da idade cronológica, alguns meses a mais. A idade da gente é a saúde do corpo da gente. Tenho pessoas com 60 anos que eu jamais operaria. E eu já operei pacientes com 80 anos. Por quê? Porque ele estava tão bem de saúde e a doença era o único problema dele, que sim, ele pôde ser operado. Eu vou para o intervalo e volto já com o Dr. Paulo Tadeu Breiner. Hoje meu convidado, ele é neurocirurgião, falando sobre Parkinson. Me aguarde.